2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 14, diz assim a santa palavra do Senhor: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Até aqui. E aí, 2 Coríntios 9, a partir do verso 6, diz assim a palavra do Senhor: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda nesta manhã, Senhor. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Tem misericórdia de nós, que somos fracos, somos débeis, somos pó e pecado. Dá-nos, Senhor, capacidade, através do Teu Santo Espírito, de compreender a importância do que vai ser falado hoje. Senhor, que nós possamos, a partir de hoje, prestar uma atenção e uma reverência muito maior à exposição da Tua santa palavra. E sim, Senhor, como crianças desobedientes, que possamos aprender a ouvir a Tua palavra de maneira atenta, pura, reverente. Até nisso temos que ser ensinados, Senhor. Nos ajuda também a compreender a respeito do dom de ofertar. Pedimos, Senhor, o Teu auxílio. Pedimos que tanto eu como os meus irmãos possamos ter os olhos em Cristo Jesus, na Tua santa palavra, na Tua santa doutrina, e que isso modifique a nossa vida. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, nós continuaremos hoje estudando, então, os distintivos da adoração reformada, do culto reformado. Como eu venho dizendo, por que o culto de uma igreja reformada é tão diferente dos das demais igrejas? E por que é diferente? E pelo que nós vimos até então, nós temos aprendido o seguinte: tem pipocado em nossos dias, por uma questão de modismo, igrejas com nome. Igreja reformada, somos reformados, a gente é reformado, descobrimos a reforma, somos todos reformados. E temos visto que uma igreja reformada é muito mais do que simplesmente adotar os chamados 5 pontos do calvinismo, ou dos cânones de Dort, o tulip. É muito mais que isso, é muito mais do que simplesmente olhar para os 5 somentes da reforma. E de certa maneira, olhar para esses 5 somente com a devida atenção. Basicamente o que nós temos visto se inclui em sola Escritura, somente a Escritura. Mas de um modo total, pleno. Não simplesmente para ficar bonito, para dizer que a gente honra as Escrituras, não somente para aquilo que vai ser pregado, porque deve ser pregado somente as Escrituras, mas para aquilo que deve ser crido, praticado e a forma como nós devemos então cultuar.
Nas últimas semanas nós passamos a ver cada elemento que compõe a liturgia bíblica. A liturgia, a forma e a ordem de culto conforme o rito. Nós havíamos há 2 semanas visto sobre a questão da invocação e a convocação. A invocação do nome do Senhor e a convocação dos santos na saudação como um elemento de culto. Na semana passada nós vimos a respeito das demais orações comunitárias, a sua importância. Nós vimos a oração de contrição ou de arrependimento, a importância de se fazer isso. A oração pastoral, o credo sendo recitado como uma declaração de fé e também como uma oração. E por fim, a bênção final. A última palavra do culto é daquele que fez a primeira palavra e convocou os santos. É de Deus. Deus inicia e Deus finaliza o culto através da recitação da sua palavra. Vimos ainda a questão da leitura pública da palavra de Deus, como em muitas comunidades, infelizmente, isso foi deixado de lado, porque a agenda é ocupada com muitas coisas e não dá para abrir e ler um capítulo da palavra de Deus. Hoje nós veremos a respeito da pregação da palavra, do ouvir a pregação e, querendo Deus, ainda a respeito das ofertas, e que o Senhor nos auxilie. Então, meu primeiro ponto é o terceiro elemento litúrgico do culto conforme o rito bíblico, que é então a exposição, a pregação da palavra de Deus. Os irmãos lembram dos meios de graça exteriores que nós estudamos no breve catecismo? Pergunta 88. Tem que começar a ir nas casas e tomar o breve catecismo. Lá diz o seguinte: os meios exteriores pelos quais Cristo comunica as bênçãos da redenção são a palavra, principalmente, a oração e os sacramentos. Calvino nos seus escritos e mais tarde, quando foi elaborada a Confissão Belga, no artigo 29, eles definem 3 marcas essenciais para se identificar uma igreja verdadeira. Calvino ele chegava a dizer o seguinte: aonde se ver estas marcas, não há de se duvidar que haja uma igreja verdadeira. E quais são essas 3 marcas? Primeira, a pura pregação do Evangelho. Mas não para aí, não é só a pura pregação do Evangelho. Nós podemos ter a pura pregação do Evangelho e nada acontecer. Então, junto a isso, há o ouvir atentamente ao Evangelho que é pregado. São 2 marcas em uma só: a pura pregação e ouvir atentamente. E as outras 2, a pura administração dos sacramentos e a aplicação da disciplina. E quando nós olhamos para a igreja nos nossos dias, a palavra foi deixada de lado. Comediantes vêm fazer piadas e o povo ri e se diverte. O sacramento é algo deixado praticamente de lado, e disciplina não há, porque sempre que há um endurecimento por causa do pecado ou de uma falha de algum irmão, ele simplesmente vai para outra igreja. E aí as pessoas ficam com medo de perder membros. Difícil os nossos dias. Portanto, senhores, quando a exposição da palavra é omitida, quando ela é substituída, quando ela é ignorada, quando ela é feita de uma forma desleixada, quando ela é teatralizada, ou às vezes feito mesmo uma peça teatral no lugar, quando ela é encurtada diante da programação, quando ela é tornada hilária, um show de stand-up comedy, como nós temos visto em muitos e muitos púlpitos, nós podemos então identificar uma reunião que não é culto. E podemos então identificar um espaço religioso que não é igreja. E podemos identificar um ministro que não é ministro. E podemos identificar um povo cego sendo guiado por outro cego. E muito provavelmente por um caminho largo, por um destino tenebroso. Nós temos ali um não povo de Deus, numa linguagem bem veterotestamentária. David Martin Lloyd Jones, o maior expositor bíblico da última geração, ele diz o seguinte: a tarefa principal da igreja e do ministro cristão é a pregação da palavra de Deus. E o que nós vemos hoje? As igrejas transformadas em ONGs.
Os pastores transformados em coach. E deixa eu fazer um parênteses. Coach é igual comentarista esportivo na sua maioria porque tem alguns bons atletas ali, né? E crítico de cinema. Coach é o cara que não deu certo em nada, aí ele bate 40 anos e agora ele vai explicar e ensinar os outros como dar certo. E tem gerado uma moda de pastores coaching. Coach da vida, vamos dizer como você vai ter uma vida bem-sucedida. Irmãos, nós não nos reunimos na igreja para termos uma vida bem-sucedida, mas para ouvir a palavra da salvação e para glorificar ao nome santo daquele que nos salvou. Se nós viermos fazer qualquer outra coisa, a gente está com um problema. Eu vou dividir esse ponto a respeito da pregação, portanto, por ter tanto o pregar quanto o ouvir, em dois. Em primeiro lugar, então, a pura pregação, a pura exposição da palavra. E nesse ponto não há nada de novo daquilo que eu venho falando e falando constantemente desde que eu assumi esse púlpito. No culto público, diz o bispo Riley, deve haver pregação da palavra de Deus. Nós vamos fazer domingo que vem, o nosso culto vai ser um louvorzão. Meu amigo, é um show, não é culto. Nós vamos fazer uma cantata, legal, faz sábado, faz segunda, faz domingo à tarde se o culto for de manhã, faz de manhã se o culto for à noite. Mas se não haver pregação, não há culto. No culto público tem que haver pregação. Riley ainda ele nos lembra que não há em todo o Novo Testamento nenhum relato falando sobre igreja em que a pregação ela não apenas esteja presente, mas ela está em elevada posição. Sempre que o Novo Testamento está falando a respeito de igreja, a pregação é o foco principal daquela reunião. E isso deveria nos falar muito alto. Veja, Paulo nos escreve o seguinte: a fé, ela vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Porque às vezes tem palestra, né? Não teve grande pregação. Não teve pregação, teve palestra, porque não foi a palavra de Deus exposta. Tanto que a Veja fez uma reportagem, já que eu falei de coaching, e ela falando a respeito dos coaches empresariais, ela disse o seguinte: parece uma igreja neopentecostal. É o tipo de coisa que se a igreja, ou que se diz igreja aí, lesse com atenção, eles colocariam a sua cara no chão e chorariam. Mas não é capaz de eles dizerem assim: fomos lembrados pelos nossos defeitos. A fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Assim, meus irmãos, o sermão é a pregação da palavra de Cristo. Não é um momento de autoajuda, não é uma palestra, não é substituível por absolutamente nada. Já que eu falei do Lloyd Jones, ele tem uma outra frase maravilhosa. Ele define pregação da seguinte maneira: pregação é a lógica pegando fogo. Pregação é a teologia em chamas. Pregação é o raciocínio eloquente. Pregação não é só uma loucura, não é só gritar algumas coisas, algumas palavras de ordem, falar alguns chavões e o povo aleluia e amém. Não é isso, é muito além disso. E a pregação é o principal meio de graça para a igreja. Há um pastor que diz que isso significa que a palavra de Deus, explicada e aplicada a nós, é a verdadeira palavra que cria e que confirma a fé em nosso coração. Se a fé vem pela pregação, é a pregação que cria a fé. E através do Espírito Santo que dá o testemunho interno em nossos corações, a fé que é dom é criada, é fomentada e é aplicada e é confirmada em nossos corações. Calvino ele via a pregação como um meio que Deus usa para outorgar a salvação e as bênçãos decorrentes da salvação. Parênteses, né? Para reformado, bênção é para os filhos de Deus. Os puritanos,
eles entendiam as Escrituras como Deus falando ao seu povo, como um pai falando ao seu filho. É assim que eles olhavam para as Escrituras. Eles liam e eles ouviam a palavra de Deus como se fosse a voz do Pai, o Pai deles. Por isso eles valorizavam a pregação de maneira tão grandiosa. E por isso, toda pregação deveria ser bíblica, porque é através da Bíblia que o Pai fala. Na pregação, Deus dá a palavra como verdade e como poder, diz um teólogo. A palavra vem como verdade e como poder. Como verdade, a Escritura ela pode ser confiável para hoje e para a eternidade. Como verdade, a Escritura aponta para Cristo Jesus, e Cristo Jesus disse: eu sou a verdade. Como verdade, o próprio Cristo disse: Pai, a tua palavra é a verdade. Ele é o Verbo encarnado, é a palavra para hoje e eternamente. E como poder, a Escritura então ela é instrumento de transformação. É um instrumento de transformação usado pelo Espírito Santo para renovar as nossas mentes. É através da Escritura que o Espírito Santo age. Agora observe, senhores, o encadeamento das doutrinas que nós confessamos. Eu acabei de falar a respeito da questão 88 do Breve Catecismo. Há 3 meios exteriores de graça por quais Cristo comunica as bênçãos da redenção. Os 3: oração, sacramento e especialmente a palavra. Agora olha só, Cristo, ainda conforme o Breve Catecismo, ele exerce 3 ofícios como nosso Redentor. Lembram disso? Nós estamos vendo isso agora de novo nas quartas-feiras. Cristo, como nosso Redentor, ele realiza 3 ofícios: profeta, sacerdote e rei. E aí na questão 24 vai falar sobre o ofício de profeta, e lá afirma que Jesus a exerce a nos revelar pela sua palavra de maneira exterior, como nós ouvimos, e pelo seu Santo Espírito de maneira interior, que vai gerar essa palavra e gerar a fé em nosso coração, a vontade de Deus para a nossa salvação. Dito de outra maneira, a pregação é o meio exterior, através da palavra, que através do meio interior, o seu Santo Espírito produz fé. Fé é dom, fé você não traz de casa, fé você não se esforça para ter, fé é dom de Deus. Assim diz Calvino, o ministro externo, o pregador, ele prega a palavra vocalmente, e ela é recebida então pelos nossos ouvidos, mas o ministro interno verdadeiramente comunica a coisa pregada, que é Cristo. E quem é o ministro interno? Isso, o Espírito Santo de Deus. Exatamente. O evangelho pregado então, senhores, é poder de Deus, e como poder de Deus é incompreensível, ao ponto de Paulo dizer que é loucura. Loucura. Paulo diz em 1 Coríntios 10, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Aí um teólogo traduziu isso de uma maneira literal do grego: Deus, por meio da loucura da proclamação da sua palavra, salva o crente. O evangelho é uma loucura, senhores. Como dizia Spurgeon, é você chegar no ouvido de um cadáver e chegar bem perto do ouvido e gritar: creia em Deus, se arrependa. Ele está morto. Precisa ser louco para fazer isso. E é isso que nós fazemos quando proclamamos o evangelho para homens mortos espiritualmente. E o Espírito Santo é que dá vida. Não é o poder de quem fala, não é a eloquência de quem fala, mas é o que ele está falando, se a palavra de Deus, o ministro exterior, o dom, o ofício profético de Cristo e o ofício interior, o Espírito Santo de Deus agindo. O apóstolo Paulo edifica sobre essa verdade, a saber que Deus ordenou a pregação para que seja o meio e para que seja o método principal para avanço do seu reino. E hoje as pessoas fazem tudo que é tipo de método para avanço do reino.
não é célula, não é evangelismo, não é vamos de porta em porta pedir para cortar a grama, não vamos fazer uma ONG, não vamos servir café da manhã, não vamos comprar uma rádio ou uma TV. E a ordem foi simplesmente pregar. Ah, mas nós usamos isso para pregar. Todos vocês já devem ter passado por alguma comunidade assim, onde aquilo que é usado para pregar logo vira coisa em si. E a pregação fica para escanteio. E aí, visto isso, como que o homem pode ignorar ou substituir esse mandamento, senhores? Quando a pregação ela é bíblica, é Deus quem fala. Não é um bom pastor. Quando a pregação é bíblica, é Deus quem fala, através da boca de um pregador pecador. Lutero, ele escreveu o seguinte: eu estou certo de que quando eu me dirijo ao púlpito para pregar, ou compareço para ler a palavra não é minha, mas a minha língua é como uma pena de um habilidoso escritor. Todo o mérito que tem numa pregação do Evangelho, numa pregação da palavra, ou numa leitura da palavra, não está em quem faz, mas está na palavra de Deus sendo proclamada. Calvino escreveu o seguinte: onde quer que o Evangelho seja pregado, é como se o próprio Deus viesse para o meio de nós. É como se nós estivéssemos ouvindo. Joel Bick diz: Deus fala pela boca dos seus servos, através do seu Espírito. Quando? Quando a palavra de Deus verdadeiramente é pregada. Devemos nos perguntar então o porquê que a pregação bíblica é tão desprezada. O homem pecador, senhores, ele não quer ouvir sobre Deus, ele não quer ouvir sobre condenação, ele não quer ouvir sobre arrependimento e humilhação. Mas em seu vazio existencial, ele busca alguma forma de aplacar a sua consciência pesada através de alguma religião pagã. Ele busca aplacar. E aí, desde ficar rastelando uma areiazinha no centro da sala porque vai mudar o universo, até cristais, até elefantezinho de bunda para a porta, até bater cabeça em algum lugar, até ir numa igreja onde o evangelho não é pregado, onde ele não é confrontado, onde ele pode sair e dizer assim: eu me sinto muito bem neste lugar, aqui é muito bacana. O paganismo, senhores, infelizmente, pode ser gospel. O paganismo pode ser encontrado nas igrejas. A cultura humanista, ela não deseja algo autoritativo, mas ela quer algo relativo. Ela não quer glorificar uma divindade, mas o homem carnal, ele quer ser adorado como uma divindade. E deste modo, nesse contexto, surge uma ferramenta que eu poderia dizer com todas as letras, porque eu estudei nessa área, a minha formação é nessa área, uma ferramenta demoníaca chamada marketing. E aí o marketing humano, disfarçado de especialista em crescimento de igreja. Já viu isso? Já viu pessoas assim? Vem o pastor fulano de tal, ele é especialista em crescimento de igreja. Pô, que cara fera, né? Eu achava que isso era departamento do Espírito Santo de Deus, mas vejam só, nós temos um especialista, ele nada mais é do que um marqueteiro disfarçado. Aí ele vem, ele dá a receita do sucesso mundano, né? Porque sucesso na pregação do Evangelho é dado por Deus, e às vezes é no meio da derrota. Para a maioria das igrejas, Paulo foi um perdidaço. Ele sofreu, ele teve doença, foi apedrejado, perseguido, foi morto. Ele não cabe naquela agenda de comer do melhor da terra e ser mais do que vencedores, sendo que foi o que ele próprio escreveu. Aí eles trazem a receita do sucesso. Qual é a receita do sucesso, senhores? Qual é a receita para encher esse ambiente aqui? Nada de Bíblia. Nada de Bíblia. Nada de doutrina. Apenas mensagens terapêuticas. Apenas afago, ao ego. Vocês são maravilhosos. Olha para o irmão que está ao seu lado, olha que beleza, olha que bênção.
Com honestidade tem que ser assim: olha para o irmão que está do seu lado, olha que pecador miserável que está ali. Agora, se ele foi renovado pelo Espírito Santo de Deus, ele é visto como Deus por justo, agora se olha no espelho: você também é pó e pecado, mas se foi regenerado, é pó e pecado, visto pelo Pai como justo. Não chama de pecador. Nós não temos pecados, nós cometemos falhas, pequenos equívocos. Mas eu vou dar 12 passos para você ter uma vida. Gente. Mensagens terapêuticas superficiais, testemunhos. Vem um magrão aqui, conta a vida dele. E ainda diz assim: mas a Bíblia diz que é para testemunhar. É para testemunhar de Cristo, não da sua vida, ô miserável. Eu não quero saber da sua vida. Se eu quisesse saber da vida dos outros, eu assinava um portal de internet, eu comprava uma revista de fofoca. Eu quero saber o que Cristo fez, o que o Pai fez em Cristo, e o que Cristo fez através do seu Filho no poder do Espírito Santo. Isso é universal, é católico, é para todos os pecadores que quiserem. Testemunho no grego é martírio. Nós temos que testemunhar. Eu ouço isso assim: nós temos que morrer. Mas vocês não morreram ainda. Não morreram nem para vocês mesmos. Quanto mais se o poder da espada vier contra a igreja, vocês vão mudar o testemunho de vocês. Histórias. Eu conheci Conheci um pastor que eu apelidei ele de Forrest Gump, porque era o contador de histórias. Num sermão, eu tive o privilégio, ou a indelicadeza, ou o pecado de contar. Ele contou 9 histórias em 1 hora. 9 histórias. O pessoal ria, se divertia, chorou, mas não teve evangelho. Ou então teatro ou cantata. Senhores, isso é fatal. Quando isso acontece e quando enche uma nave de um prédio por causa disso, não é a igreja que cresce, mas é um clube que se estabelece. Um clube apenas. Reduzir ao mínimo ou substituir a pregação da palavra é considerar a nós mesmos mais sábios do que Deus, que deixou a sua palavra para nós. Diz um pastor: é desprezar o meio de graça que nos foi oferecido, é desprezar o ofício de Cristo Jesus como profeta, através da sua palavra, meio exterior e interior, e assim desprezar também o poder do Espírito Santo de Deus. Vamos fazer convertidos. Ganhamos almas para o Senhor. O que vocês são? São Ghostbuster? Caça-fantasma? Que vai ganhar alma? Você prega, é o Espírito Santo que faz. Aí vem um dia, nós pregamos o evangelho na praça, tivemos 10 conversões, e todos, que legal. Você sabe se converteu mesmo? O que ele fez? Ele aceita Jesus como Senhor e Salvador, na outra esquina ele aceita Buda, na outra esquina ele aceita Marx, ele pode aceitar um monte de gente. E aí, volta um outro dia da praça, de cabeça baixa. O que foi? Ninguém se converteu. A ordem é insta, em tempo e fora do tempo, pregue a palavra. A palavra nunca volta vazia, isso significa que naqueles que ela gera fé, há conversão, ela agiu. E naqueles que são endurecidos pela palavra, ela agiu, ela condenou. E quando você não vê resultados, muitas vezes Deus fez resultado. Resultado não é uma mãozinha estendida, uma oração pública. Resultado é uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Para encerrar esse ponto, eu preciso dizer que a forma para melhor evitar o risco de que, ainda que haja pregação, ela não seja bíblica, é através do método de pregação expositiva. E de preferência expositiva sequencial, como nós já fizemos aqui de Judas, do Pai Nosso, de 1 João, e estamos fazendo de Mateus. Vamos retomar ela a partir de novembro.
Assim, senhores, a Bíblia é pregada. Todo o conselho de Deus é pregado. Assim, nenhum tema... esse tema aqui eu não vou falar. Esse tema é complicado da palavra de Deus. Você não tem como escapar. Está na sequência. Você vai ter que se virar e explicar. Você vai ter que entender e explicar para as pessoas. Assim, é a própria Bíblia quem escolhe o tema do sermão. Você fica despreocupado. Deus já formou. Em sua própria essência, o ato de pregar é Deus falando ao seu povo por meio da sua palavra viva. Mas ainda sobre a pregação como elemento litúrgico do culto, é preciso falar em segundo lugar, ouvir atentamente a palavra de Deus. Um sermão sobre como ouvir sermão. Isso aí. Acontece. O Catecismo Maior de Westminster, olha só, o breve catecismo é para criança, mas nós estamos estudando ele com muita dificuldade. O Catecismo Maior é para adulto. Aí o Catecismo Maior, não na primeira, não na segunda pergunta, mas na pergunta 160 diz o seguinte: o que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? É exigido que atendam a ela com zelo, preparação e oração, que comparem com as Escrituras tudo aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, com amor, com mansidão e prontidão de espírito, como palavra de Deus, que meditem nela e conversem ao seu respeito uns para com os outros, e que escondam no coração e produzam na própria vida os frutos dela. É tudo que a gente faz, né, senhores? Foi algo que me deixou perplexo desde que eu comecei a estudar a tradição reformada. O grande destaque que é dado no ensino, tanto de Calvino como dos demais reformadores, como dos puritanos, a respeito de como ouvir o Evangelho, de como ouvir a palavra pregada. Havia um alto respeito e uma grande cobrança a respeito disso. Havia um alto respeito pela pregação e uma grande cobrança de que a pregação fosse bíblica, porque o pessoal ia estar atento. Não dava para ficar enrolando. Eu já contei para vocês a história do pregador, na época dos puritanos, que veio picar um fumo, ficou com telelé, papá, não falava nada com nada. E aí uma senhora, que tinha levado o banquinho de ordenhar a vaca, porque a igreja era no celeiro, ela pega o banco e atira no pregador e diz: devolva a palavra de Deus para esse púlpito. Para de contar bobagem aí. Eu não andei de manhã lá do outro lado da cidade a pé. A gente reclama para fazer 10, 20 quilômetros às vezes de carro, a pé, com meu banquinho debaixo do braço, para ouvir isso. Me respeita e respeita principalmente a Deus. Ouvir atentamente, então, é de extrema importância. A Confissão de Fé de Westminster diz que ouvir consciente da palavra é um ato de culto. Culto, adoração. Nós adoramos a Deus lendo a Escritura no culto. A adoração não começa quando começa a tocar as músicas. A adoração começa na invocação e na primeira oração. E ela continua quando a Bíblia é lida. Agora, vocês fazendo de maneira correta a audição da pregação do Evangelho, não olhando para mim, mas para a palavra que é pregada, vocês estão adorando a Deus. Ouvir consciente da palavra é um ato de culto, uma vez que a pregação é uma via de mão dupla. Nós devemos estar escutando ativamente, envolvendo-nos com o que o ministro está dizendo, e ao mesmo tempo adorando a Deus pelo que Ele fez por nós e agora Ele nos declara em sua palavra. Glorificar a Deus é parte da adoração. E glorificá-lo, nós vimos até na escola bíblica semana passada, é sobretudo obedecê-lo. Como é que eu glorifico a Deus? Obedecendo Ele. E obedecemos também a Deus quando nós ouvimos com zelo, com reverência, buscando meditar e aplicar tudo aquilo que Deus nos falou. A imagem de Deus como nosso Pai, diz um teólogo, não necessariamente abre espaço para informalidade. Lembra que eu falei há pouco, né? A palavra de Deus é como o pai falando aos seus filhos. Isso não significa informalidade. Hoje em dia, na nossa cultura, quando o pai fala, a gente não ouve. Tem criança que dá tapa na cara do pai. Não há espaço para informalidade. O próprio Cristo
o Filho unigênito, de maneira alguma, em nenhum momento ele foi informal com as coisas de Deus, por que nós, vermes pecadores, seríamos? Não há espaço para isso. O culto, senhores, é solene. A pregação é séria. Ela não é um encontro com um comediante, ela não é um encontro com um palhaço, ela não é um encontro com um psicólogo ou psicoterapeuta. É um encontro com um profeta pecador falando a palavra de Deus. Para algumas pessoas, alegria e temor, elas não combinam. Isso não dá para botar numa frase. Mas a Bíblia pensa diferente, porque lá no Salmo 2, verso 11, nós encontramos o seguinte: servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. A gente vai ver nessa série que o culto reformado, ele é alegre. Ele é alegre e super reverente. As duas coisas estão interligadas. A alegria não se encontra no carnaval, a alegria se encontra aos pés do Senhor. Assim, senhores, glorificamos a Deus nos preparando para ouvir a palavra. Eu vou separar isso em 3 pontos. Glorificamos a Deus nos preparando para ouvir a palavra. Antes de ir à igreja, nós devemos preparar a família. Vou falar algo aqui que para vocês é algo comum, é algo normal, é algo que vocês fazem toda semana. Antes de ir à igreja, você deve orar com a sua família. Orar com seus filhos. Eu sei que os irmãos fazem isso. Orar pelo culto. Orar pelo miserável que vai trazer a palavra. Orar pelos irmãos para que ouçam a palavra. Orar para que vocês possam também ouvir a palavra. Isso é comum para a gente. Os puritanos, eles diziam que nós devíamos vestir os nossos corpos e nossas almas com oração para cultuar. É por isso que às vezes as pessoas, eu saí do culto tão vazio. Ela veio sem oração, veio sem expectativa, ela veio para ser entretida e não havia entretenimento. Aí ela volta vazia. Devemos vir com um apetite sincero pela palavra. Olha o que diz 1 Pedro: desejai ardentemente. Desejai, mas não é só desejai, é desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Vir com desejo. O que eu vou? Expectativa, necessidade. Eu preciso ouvir. O que eu vou receber? O que eu vou ouvir lá? Qual vai ser a instrução que eu vou receber? Qual é a promessa de Deus que vai nortear a minha vida durante os problemas dessa semana? Os puritanos, eles começavam a preparação para o culto no sábado. Não era 15 minutos antes do culto. E aí, às vezes chega atrasado porque 15 minutos não dá tempo. Começava no sábado. As atividades eram todas organizadas para o culto. Às vezes até em excesso, né? Até a preparação dos alimentos, porque eles tinham respeito pelo dia do Senhor de uma forma quase que puritana. Mas havia um cuidado, um zelo. Amanhã tem o culto, então hoje o que eu vou fazer? Eu vou dormir cedo. Eu vou dormir bem. A minha alimentação hoje, a minha alimentação pela manhã vai ser uma alimentação pelo que eu necessito. Eu não quero passar mal. Eu vou deixar todas as coisas preparadas. Eles consideravam o culto como a feira da alma. Feira da alma. E nessa feira da alma eles se abasteciam para a semana com o pão da vida. Porque para eles verdadeiramente, eles não se alimentavam só de pão, mas da palavra de Deus, de saber, conhecer e obedecer a palavra de Deus. Eles oravam antes, dormiam bem para estarem dispostos, para não ficar sonolento diante do culto. Liam a Bíblia em casa antes, principalmente os textos que já foram pregados e os textos que iam ser pregados. Dar contexto
de texto, naquela época era meio que chovendo molhado, as pessoas sabiam. Hoje a gente precisa ficar recapitulando, porque é difícil, né? Se você esconder dinheiro dentro da Bíblia, você não acha nunca mais. Você não abre, a bichinha fica fechada. Não pode ser assim, senhores. Depois eles meditavam sobre a importância da palavra de Deus. O puritano Thomas Boston, ele diz que a voz está na terra, mas aquele que fala está nos céus. É assim que eles meditavam quando entravam na igreja, sobre a importância da palavra. Não importava para eles quem iria pregar. Importava primeiro o que seria pregado, teria que ser a Bíblia. E importava de quem era essa palavra. Eu fico às vezes assustado, mesmo no meio reformado, como há um movimento de ir atrás de nomes. Quer ver, se eu trouxer aqui alguns dos pastores que eu mais admiro no Brasil, homens que eu não sou digno de carregar as sandálias, nenhum dos demais reformados da cidade ou da região vai vir, porque não são conhecidos, não tem nome. Ou até viram um vídeo, mas o cara fala meio duro, né? E aí as pessoas às vezes viajam quilômetros, mas muito, para ouvir um homem de Deus. Tudo bem, olha, eu não estou dizendo que isso seja errado, mas se você já fez isso ou pensa em fazer, só pense no seguinte: você vai lá para ouvir o fulano de tal ou para ouvir realmente a Deus? Que às vezes o fulano de tal o Deus está falando na boca de outro fulano de tal mais perto. Você não precisa às vezes ir tão longe. Mas por quê? Porque você já criou o seu ídolo particular. Como diz Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Eu preciso ir até Curitiba ouvir aquele homem de Deus, e ele vai, é uma exposição a respeito da idolatria. Eu preciso ir lá. Essa precisa mesmo, com certeza. Tomara que faça efeito na sua vida. Ore, senhores, para que você não veja nenhum outro homem a não ser Jesus na pregação. Jesus no ato de transfiguração. Os discípulos olharam e não viram nenhum outro homem além de Cristo. Não interessa quem está pregando, se é bom ou se é ruim. Você tem que ouvir a voz do Senhor. Principalmente quando a pessoa está preparada, né? Porque quando é ruim, a gente já é ruim mesmo, não gosta, não rolou. Mas quando é bom, a gente tem que cuidar muito para ouvir Cristo através da boca daquele homem, para ver através dele Cristo por trás dele. Ouvir uma pregação é estar num campo de batalha, diz Joel Bick. Distrações internas, distrações externas, coração frio por falta de leitura bíblica, de oração, de piedade, crítica aos irmãos, crítica ao texto, preocupações com o trabalho, meu Deus, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, preocupação com o pecado, preocupação com a irmã que não se vestiu de maneira adequada e ela está ali na minha frente, eu não sei mais para onde é que eu olho, eu vou ficar de costa orando para não me complicar mais. Duração de culto. Está demorando demais. Já acabou. Meu Deus do céu. Eu vim de tão longe e foi só isso. Eu tenho que fazer tal coisa. Frio, calor, sono, movimentações. Senhores, ainda que tenha uma marcha profética ao redor de você, você tem que estar concentrado no culto. O diabo vai utilizar de tudo para tirar a tua atenção. Depois nós glorificamos a Deus recebendo com atenção e reverência a palavra pregada. Como é que nós recebemos a palavra de Deus? Devemos ouvir com uma consciência compreensiva a palavra. E aí nós podemos pegar, por exemplo, a parábola do semeador. A parábola do semeador, ela apresenta 4 tipos de solo, e cada tipo de solo é um tipo de ouvinte. Qual tipo de solo nós somos? Deixe-me listar os 4. Um tinha um coração endurecido, era aquele ouvinte superficial. O evangelho não penetrava no coração desse ouvinte, a lei não assusta esse ouvinte.
O outro ouvinte, ele se impressiona com a palavra, mas ele é superficial ainda. Ele resiste. Ele se impressiona e quer crescer rápido, mas ele não quer a palavra inteira. Ele quer acrescentar a religião à sua vida. E aí, quando vem a perseguição, quando vem uma pregação dura, quando vem o confrontamento, ele abandona a prática da vida cristã. Para esses, nós temos que ler 1 Reis 18. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se Baal é Deus, seguiu. Porém o povo nada respondia. Esse é aquele que fica, ele se empolga, mas ele não pega, não vai adiante, ele não frutifica. Ainda o ouvinte distraído. Esse distraído, ele está indiferente, ele está sufocado pelas coisas do mundo. Ele está num culto de corpo presente, ele está ali, mas a cabeça dele está nos negócios, no que fez, no que deixou de fazer, no que tem que fazer, no que vai fazer, como é que eu vou pagar, como é que eu vou comprar, como é que eu vou... Oi, amém? Ele está longe, é um morto-vivo ali. E por fim, há o ouvinte que compreende, o ouvinte que dá fruto, o ouvinte que busca em primeiro lugar o reino de Deus, e nesse a graça reina no seu coração. Depois nós devemos ouvir atentamente a palavra pregada, ouvir com atenção. Nossa atenção, senhores, deve considerar o sermão como um assunto de vida e morte, conforme Deuteronômio 32. Eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte, escolhe, pois, a vida. É assim que nós devemos olhar para o sermão. Se não me engano, Whitefield, ele diz que pregava como uma pessoa prestes a morrer, para um auditório que estava também prestes a morrer. Para ele, o espírito com que ele pregava, a força que ele fazia, era como se ele estivesse morrendo e todo mundo na frente dele estivesse morrendo. Aquele é o último sermão. Aí a gente vai ver outro puritano, Jonathan Edwards, dizendo nas suas resoluções que cada coisa que ele faça seja bem feita como se fosse a última, e ele não se envergonhasse de aparecer na frente do mestre naquele exato momento. Provérbios 18:15 diz assim: o coração sábio adquire o conhecimento, e o ouvido dos sábios procura o saber. Nós não devemos ouvir sermões apenas como espectadores, diz um teólogo, mas como participantes. O pastor, ele não deveria ser a única pessoa trabalhando. Ouvir, meus senhores, é trabalho, e é um trabalho bem pesado. Ouvir envolve adorar a Deus continuamente. Ouvir de verdade envolve você perguntar a você mesmo: como Deus quer que eu seja diferente por conta deste sermão? O que Deus está exigindo de mim? O que eu estou aprendendo que eu tenho que colocar em prática? Aonde que eu vou reformar a minha vida? Terceiro lugar, ouça com fé submissa. Como diz 1 Tiago 1:21, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Acolhei com mansidão. Tenha um desejo de ouvir os conselhos e as reprovações da palavra de Deus, diz o puritano Thomas Watson. Desejo de ouvir também as repreensões. Filho meu, dizem Hebreus, não desprezes a correção do Senhor e não desanimes quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que recebe, por filho. Quem prega não deve ter medo de usar palavras duras, de proclamar a verdade, doa quem doer. Não pode rasgar seda, não pode, se eu falar isso as pessoas vão embora. Se elas forem embora porque eu falei isso, tchau, boa sorte, boa viagem. Quem ouve deve ter um espírito submisso. Quem ouve deve atender os conselhos da palavra. Quem ouve deve obedecer aos mandamentos da palavra. Quem ouve deve ouvir, aceitar e se corrigir mediante a reprovação da palavra. Quem ouve deve lembrar que o pai disciplina aos filhos, conforme Hebreus. E o autor de Hebreus diz: se vós não estáis sendo disciplinados, sois bastardos e não filhos.
Quarto lugar, ouça com humildade e faça um sério autoexame. Isaías 66 diz o seguinte: o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, o que treme da minha palavra. Palavras do Senhor. É para esse que ele olha. O abatido de espírito, o aflito, o que treme diante da sua palavra. Pergunte a você mesmo: eu me examino humildemente sobre a pregação da palavra de Deus, tremendo sob o seu impacto? Aquilo para mim é sério? Aquilo para mim é Deus falando? O cara falou um monte de coisa que eu não faço, que está errado com a minha vida. Eu ouço isso como se eu fosse morrer ao sair dessa porta, ou talvez no meio do culto ainda. Como é que a gente ouve? Quando o médico dá uma receita para nós, quando ele dá um diagnóstico para nós, e vamos pensar em bons médicos, né? Não nos médicos que tudo é virose, mas um médico que de fato analisou os exames, e aí ele tem um diagnóstico, e aí ele tem uma receita. Como é que a gente faz? A gente não ouve com toda cautela e cuidado? Não, como é que eu faço? Como é que eu tomo? De que hora em hora? O que eu posso fazer? O que eu não posso fazer? Ou você diz assim: eu não aceito. Eu achei muito legal o que ele falou, o exame até mostrou o meu interior, legal. Ele explicou o meu interior, legal. Falou o que eu preciso fazer para viver, bacana, mas deixa quieto. Eu não aceito, eu vou tentar a sorte. Por que nós não ouvimos a palavra do Criador e do Salvador com o zelo que nós ouvimos a palavra de um médico? Para as meninas, por que vocês não ouvem a palavra de Deus com o zelo que vocês ouvem aquelas receitas idiotas que pipocam na internet o tempo inteiro para emagrecer? Um dia come mamona, outro dia come mamão, outro dia come acerola, outro dia come pão, outro dia come carne, outro dia não come nada, outro dia só toma água, outro dia toma água com limão. E a palavra de Deus dizendo a mesma coisa para vocês, culto após culto. Isso não põe em prática. Glorificamos a Deus praticando a palavra pregada. Nós devemos nos esforçar para reter, para guardar aquilo que ouvimos. Guardar num sentido de obedecer. Hebreus capítulo 2 diz o seguinte, preste atenção: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se apegar com firmeza àquilo que você ouviu, para jamais se desviar disso. O puritano Watson diz que não deveríamos deixar os sermões atravessarem as nossas mentes como a água atravessa uma peneira. Ele falou isso de uma forma mais bonitinha do que dizer entrou por aqui e saiu por aqui. Nós não podemos ser esses cabeças de vento. Não tem nada dentro da cabeça para receber aquela informação. Do jeito que a informação entra, ela sai. Ouvem e não aprende nunca. Nós temos que reter o que nós ouvimos. Anote aquilo que você ouviu. Tem pessoas que não funcionam com anotação. Tem pessoas que funcionam ouvindo, outras não funcionam lendo, outras funcionam ouvindo e vendo. Eu lembro que ele gesticulou assim e tal. Tem memórias de todos os tipos. Mas talvez você precise anotar. Anote depois, pelo menos em casa, para não esquecer. Preste atenção no que você ouviu. Medite no que você ouviu, ou até mesmo no que você lê. Não adianta você ler 50 livros e não meditar em nenhum. Converse sobre o que você ouviu. Ore pelo que você ouviu. Eu vi um relato de uma senhora, de uma igreja, de um dos autores dos livros que eu tenho lido, que ela ouvia o sermão e ela anotava os pontos, principalmente os pontos que ela enxergava que Deus estava falando especificamente de coisas que ela tinha que mudar. Aí depois ela ia para casa, e quando ela ia para casa, ela deixava a listinha assim na cama, se ajoelhava e ficava orando a Deus de como que ela poderia modificar a sua vida conforme aqueles pontos. A gente não lembra o que comeu no café da manhã de hoje. No meio do almoço, se eu chegar para alguém e disser assim: o que você entendeu hoje da palavra? Foi legal, assim. Foi bacana.
O que você guardou da palavra? Não, assim, você falou sobre a palavra, né? E foi bacana. Aí não adianta, senhores. Joel Bick nos recomenda: faça qualquer coisa que o ajude a lembrar do que você ouviu. E aí, ore pelos sermões que você ouve. Depois, familiarize-se com as verdades que você ouviu. Olha só, os puritanos, quando chegavam nas suas casas, eles pediam um relato para a família daquilo que tinham aprendido na igreja. É igualzinho à nossa geração. Igual. Eu fico assim, ó. Chegava em casa, minha esposa, o que você entendeu da pregação? Depois pegava os filhos, daí filhão, o que Deus falou contigo a respeito da pregação? O que você tem que mudar? Eles questionavam o que era ouvido e questionavam se entendiam. Quer ver uma questão? Nós vamos ver a respeito do culto ser pactual e as crianças permanecerem no culto, o que para muita gente que nos visita às vezes é uma surpresa. E eu vou falar algumas coisas nessa mensagem que vai ser cabulosa. Estudar já tem sido. Mas assim, a criança já sabe escrever, mas ela ainda é inquieta. Bota uma pranchetinha: filho, você vai anotar o que você está ouvindo no culto. Chegar em determinado momento ela vai estar desenhando, não é dar um tapa, deixa desenhar. Daqui a pouco ela anota mais alguma coisa. O pastor Joel Bick, ele fazia o seguinte com os filhos dele: ele dava o papelzinho, anotava, chegava em casa e disse: vem cá, filho, deixa eu ver o que você anotou. O que você entendeu daqui? Incentive os filhos a anotar o que eles não entenderam, principalmente. Ah, o pastor falou lá uma palavra, eu não entendi, o que é isso? E aí você vai ter que se policiar, porque você vai ter que explicar para ele. E aí você vai aprender, e vai aprender em família, e aí você tem um culto familiar. E aí aquela mensagem, aquela pregação não se perdeu ao vento. Nós olhamos para aquelas gerações passadas, meu Deus, como eles eram, mas a gente não quer fazer nada para se assemelhar. Não é do dia para a noite, não é assim, ó, vocês não vão acabar de ouvir essa mensagem hoje e sair, nossa, somos puritanos, meu Deus. Vocês têm que colocar em prática o que ouviram. Eu tenho que colocar em prática o que eu falo. Depois de encorajar os filhos, revisa com eles, tirando dúvida. Use o dia do Senhor para conversar com seus amigos sobre os sermões que você tem ouvido. O dia do Senhor, agora tem algumas igrejas aí, somos reformados. Aí primeiro não guarda o dia do Senhor. Aí depois descobre, não, tem o dia do Senhor. Não, é dia do Senhor, é domingo, é o dia do Senhor. Não faço nada, não trabalho. Não é isso guardar o dia do Senhor, não é só descansar, não é só deixar de fazer aquilo que é lícito nos outros dias para descansar, mas é também meditar nas coisas do Senhor, participar do culto público, não ter vãs conversações. Poxa, os puritanos cresciam tanto. Claro, eles se sentavam numa mesa e conversavam sobre coisas grandiosas. Nossa, o pastor falou hoje sobre aquilo, que beleza. Mas eu não consegui compreender a tal ponto. Não é assim, ó. Tire dúvidas com aqueles que são mais maduros na fé. Tire as dúvidas daqueles que são mais novos na fé. Isso é ser igreja. Olha o que diz Malaquias 3,16, não é só sobre dízimos que fala Malaquias. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. E olha que legal. E o Senhor atentava e ouvia. O que o Senhor ouve nas nossas conversações? Medite sobre cada sermão como se fosse o último que você ouviu, porque esse pode ser o caso. Nós não sabemos até quando que vai a nossa vida. Hoje pode ser o seu último sermão, hoje pode ser o meu último sermão. E a cada sermão nós temos que ter isso no coração muito forte. Não se envolva em conversas bobas, tolas após o sermão. Aproveite as impressões que o Espírito Santo colocou no seu coração, o temor que Deus colocou sobre o seu coração, a gratidão pela graça que não te condena mais debaixo da lei,
E fale sobre isso, converse, medite, glorifique o nome de Deus nas conversas. Quanto mais perto do céu forem elevados pela pregação do Evangelho, tanto mais para baixo do inferno afundarão, se não fizerem caso da pregação, escreveu um puritano. A palavra de Deus, meus senhores, não volta vazia mesmo. Se ela não te abençoar, se ela não te salvar, ela te condena. Põe em prática o sermão, terceira aplicação. Coloque esse sermão em ação. Não é só ouvir, não é só entender, não é só falar sobre ele. Isso já é um grande passo, porque nós não prestamos atenção, não entendemos, não ouvimos com atenção, não buscamos lembrar, não falamos sobre isso. Mas além disso, colocar em prática. Um teólogo diz que um sermão ele não termina quando o ministro diz amém. Ao invés disso, é ali que o verdadeiro sermão inicia. Ele continua falando: ouvir um sermão que não reforma a sua vida jamais salvará a sua alma. Ouvir um sermão que não reforma a sua vida jamais salvará a sua alma. Um outro homem de Deus que eu tenho usado bastante, ele escreve o seguinte: teologia que não se torna biografia é pensamento positivo. O que ele quer dizer com esses termos? O que você entende de teologia, o que você entende a respeito das coisas de Deus, se aquilo não é transformado para a sua vida em prática, na sua biografia, você simplesmente ouviu alguma coisa de autoajuda, alguma terapia, algum pensamento positivo, algumas palavras positivas sobre alguma divindade exterior, mas você não encontrou a salvação. Compreenderam? A nossa teologia é formada, ela é lapidada por sermões, e esses sermões, eles devem reformar a nossa teologia e a nossa vida. Se isso não ocorrer, senhores, nós apenas ouviremos palavras às vezes bonitas, às vezes nem tanto. Eu falei palavras bonitas, que tinha uma pessoa que eu estava ensinando em alguns caminhos do Evangelho, e ela dizia assim: eu gosto tanto quando você vem e fala aquelas palavras bonitas. Mas não adianta palavras bonitas. Palavras bonitas tem gente muito mais capacitada do que eu para falar. Interessante é que essas palavras façam sentido e modifiquem a sua vida. E se isso não ocorrer, elas não salvam. Apenas elas podem amenizar alguma angústia do perdido em sua caminhada ao precipício. Ela pode apenas aplacar a consciência de um dever cumprido de ir na igreja. Mas ela pode ser peso. Como afirmou Charles Simeon, precisamos perceber que todo sermão, ou ele aumenta a nossa salvação, ou ele aumenta a nossa condenação. Thomas Watson ainda diz assim, se a pregação não faz os nossos corações melhores, ela fará as suas cadeias mais pesadas, as suas algemas no inferno mais pesada. Thomas Watson ainda fala outra palavra: que triste coisa é ver uma alma descendo ao fundo do inferno sob o peso do evangelho pregado, porque o condenou, mas não foi ouvido, não foi praticado. Por isso, senhores, nós precisamos meditar no que ouvimos, precisamos comparar com as Escrituras, e sendo palavra de Deus, nós precisamos orar: como posso pôr em prática esse sermão? Devemos pedir auxílio divino, porque sozinho nós não conseguimos. Devemos também ser gratos pelos sermões, pelo que recebemos por meio deles, e pela graça divina, quando colocamos em prática. Porque quando você consegue dar um passo em colocar em prática um sermão, tenha certeza que você está fazendo isso no poder do Espírito Santo de Deus. Não é porque você é bonitinho, não. É porque Ele efetuou o querer e o realizar na sua vida. O Catecismo de Heidelberg, ele diz o seguinte: Deus só concederá a sua graça e o seu Santo Espírito àqueles que constantemente e sinceramente lhe pedem esses dons e agradecem por eles. Sim, senhores, os senhores ouviram um sermão sobre como ouvir sermões. Ouviram um sermão sobre como ouvir sermões.
E eu digo com toda ousadia que se você entender de fato, se você guardar no seu coração de fato, e se você aplicar na sua vida de fato o que você ouviu hoje, esse terá sido o sermão mais útil da sua vida. E a partir desse sermão, todos os outros sermões vão ser diferentes, vão fazer diferença, se você aplicar essas coisas. Eu iria falar sobre oferta, mas o tempo estourou e eu falo semana que vem. Vamos ficar em pé. E diferentemente, para a surpresa de muitos, um pastor protestante falando sobre oferta ia ser bem rápido. 7 páginas sobre ouvir sermão e 1 página sobre ouvir oferta. A gente ouve o contrário por aí, né? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Palavra que nos constrange. Palavra que nos aborrece. Palavra que nos desmascara. Palavra que nos destrói completamente. Palavra que, através do Teu Santo Espírito, nos reforma. Palavra que imprime em nosso coração, para a partir daí imprimir em nossa vida a imagem do Teu Filho. Muito obrigado, Senhor, pelas admoestações e pelo consolo de sabermos que Cristo Jesus fez tudo por nós. Que nós possamos prestar atenção como devemos na Tua palavra. Que nosso coração não possa descansar em ouvir piadas e anedotas, mas que procuremos, como alimento necessário para a nossa alma, o verdadeiro Evangelho sendo pregado. E que não procuremos só por orgulho, mas com toda esperança, com toda fé, com toda submissão, com o auxílio do Teu Santo Espírito, que isso possa ficar guardado em nosso coração, que isso possa ser os motivos das nossas orações, das nossas conversas, das nossas ansiedades e do nosso consolo. Nos ajuda, Senhor. Não coloca sobre os nossos lombos todos os sermões que nós ouvimos como peso de condenação, mas que mais e mais nós possamos ser transformados, sim, na imagem do Teu Filho. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus. Amém.